bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Bate-Papo Entre Amados. Eu sou a Rosinha Eu me chamo João Pedro. e nós vamos, assim, adentrar nesse bate-papo sobre vários assuntos, sobre espiritualidade, vocação, sobre a nossa experiência com o amor de Deus Pai e muito mais, não é isso, João? É sim, Rosinha. E assim, particularmente hoje, a gente tem um tema muito especial aqui para nossa comunidade. Mas antes disso, já quero convidar que os nossos irmãos que estão nos assistindo, olha, esse projeto aqui é um projeto de Deus, né, Rosinha? Com certeza. Foi uma inspiração assim do Espírito Santo que no momento certo foi colocado em prática. E aí, para você nos ajudar, eu já te convido desde já nesse momento a deixar o seu like, a comentar. A gente vai ter um sorteio, né? Isso, um Pode dar um sorteio spoiler agora? muito bacana, com o apoio da Livraria Agnus Dei, né? E ela está nos apoiando a fazer esse sorteio, que é desse ícone belíssimo de Nossa Senhora das Graças. E como é que você pode fazer para estar concorrendo a esse ícone? Então, você vai entrar, né, nesse vídeo, vai comentar. Então, você vai comentar falando de uma experiência que você teve com Nossa Senhora, ou falando alguma coisa específica, alguma história de Nossa Senhora que você gosta muito. E aí, quanto mais você comentar, mais chance você vai ter de ganhar esse sorteio que a gente vai estar fazendo no Instagram. É isso aí, Rosinha. E além de você deixar seu like, você comentar, envia também esse bate-papo, né? Para um colega, para um amigo, para um familiar ou irmão seu que vai gostar de ter esse papo aqui com a gente, né? De conhecer um pouco mais sobre a nossa comunidade, de conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado, que logo logo a gente vai apresentar. Também é uma pessoa Isso. muito especial para a gente. Então, nos ajude também nessa missão de evangelização, tá certo? E além da Livraria Agnus Dei, né, Rosinha, a gente tem Isso. outro Temos outro apoiador, apoiador. Quem é esse apoiador, João? é o Bolos de Vó. Vou até trazer aqui, ó, trouxe uma encomenda aqui pra gente. Isso. Bolos de Vó do Irmã Nossa de Comunidade. Então, não perde tempo, né? Já garante lá o seu bolo, já garante lá. A Cecília, que está responsável pela edição, vai deixar, né, em algum momento aqui desse vídeo, aqui no link da descrição, também o Instagram do Bolos de Vó. Então, se você quiser aí passar a sua tarde de domingo, ou durante a semana, garantir o seu cafezinho com bolo, não perde tempo e fala com eles, que é de qualidade, né, Rosinha? Isso, e você também pode estar passando na nossa livraria Agnus Dei, também tem todos os artigos religiosos, onde você também vai comprar para poder presentear ou para você mesmo, ícones, terços, então você passa lá e também faz a sua comprinha, sendo esse canal da Providência de Deus também para a nossa vocação. E para iniciar o nosso bate-papo, né, João? Então, vamos assim anunciar o nosso convidado que você esperou aí tanto tempo para participar e assistir esse primeiro bate-papo do Entre Amados. É isso aí, uma pessoa muito especial aqui pra gente, pra nossa vocação. E desde já, Teodoro Dark, nosso fundador, seja bem-vindo aqui ao Entre Amados. Boa tarde, vocês que nos acompanham, Rosinha e João. É uma alegria poder vir participar desse primeiro momento de bate-papo aqui, né, o Entre Amados. E queria também, assim, reforçar, né, como vocês comentavam, assim, antes da gente iniciar, a alegria, né, e principalmente a criatividade do espírito, né. A gente, a gente vê toda essa gama na comunicação, tantos bate-papos aí que a gente tem visto na internet, o YouTube, tantas coisas. E a gente segue esse segmento porque é um sopro do Espírito hoje para comunicar, né? Anunciar essa graça do amor do Pai, né? Então a gente só agradece também a iniciativa das meninas que tiveram essa inspiração, claro, o Espírito Santo move, né? E elas tiveram essa graça de poder acolher isso. E o desafio de poder transformar esse espaço aqui para o primeiro, né, e os futuros bate-papos que a gente vai assistir aqui no Entre Amados. Amados. Amém. Assim seja, né? Amém. E sejam muitos, né? E assim, como o nosso tema de hoje é sobre Nossa Senhora, né? Ela que tem uma importância imensa na nossa igreja, mas também
no nosso carisma, Corpo Místico de Cristo, sabendo assim que Nossa Senhora é esse grande exemplo, né, de vocação, que correspondeu muito cedo, né, um chamado na qual o Senhor a fez. E eram bastante nova, jovem, e teve toda a maturidade de corresponder uma vocação. E assim, diante do que hoje nós vivemos, né, com juventude, adolescentes, então se abre muito esse parêntese de que ser muito novo é difícil corresponder uma vocação, sendo que Nossa Senhora e vários outros santos, muitos jovens, adolescentes, até crianças já tiveram essa experiência assim, com o amor do Pai e quiseram dar tudo, né? Viver uma vocação de radicalidade a Deus. Como o senhor enxerga isso, né? Trazendo também hoje para a nossa realidade, que é um desafio também vocacional. Falar de vocação, primeiro, para mim, é muito especial, porque eu penso que vocação, ela é a resposta, né, que Deus deu para a humanidade. O ser humano, ele é vocacionado à santidade, né? Ele é vocacionado para amar. E todas as vocações se iniciam no amor, né? Então, todo ser humano a ser pensado por Deus, ele já traz em si essa graça na sua identidade, que é a vocação, né? Primeira vocação, essa vocação de se abrir para amar, o amor pleno, né, que é a partir de Deus. E esse amor que gera em nós a santidade. E a santidade passa por algumas vias, que são essa vocação que a gente pode dizer mais estruturada, né? Vocação para o sacerdote, a vocação para o matrimônio, para o celibato consagrado. Mas tudo isso parte de uma primeira manifestação do amor de Deus, né? Que nós, na comunidade Corpo de Cristo, a gente frisa muito bem essa questão do amor do Pai, porque é a experiência que nós temos vivido, que é o amor do Pai, né? Que se revela na pessoa de Jesus. Então, perceber que a vocação ela já está na história de todo indivíduo, desde a sua concepção até um dia Deus chamá-lo para o retorno, né, ao seu coração. Então, para mim, é muito gratificante perceber que hoje, né, nas diversas expressões da igreja, a gente já tem percebido, a partir das crianças, ela já vendo algumas expressões de pessoas que já estão, assim, Caminhando, né? caminhando, né, dando resposta, elas também se sentem motivadas a darem resposta, né, sem mesmo ter o entendimento, mas ali já está sendo jogada a semente, né? E fundador, assim, trazendo o modelo de Nossa Senhora, como esse primeiro modelo de vocação, hoje, para o senhor, das experiências pessoais que o senhor teve com Nossa Senhora, quais foram essas experiências, né? Ou seja, quais foram esses momentos mais fortes que o senhor teve com Nossa Senhora, nessa figura de mãe, e como essas experiências, elas também se estenderam e atingiram hoje o nosso carisma. Fato curioso, João, é que às vezes as pessoas, quando a gente vai fazer uma leitura cronológica do carisma, é claro que todo carisma é, ele tem um momento cronológico que ele começa, né? E todo carisma ele traz esses elementos, né? Então, alguns carismas tem Nossa Senhora Rainha da Paz, outros carismas Nossa Senhora das Graças, como nós e assim. Então, para Nossa Senhora chegar ao nosso carisma, eu acredito, como a grande maioria dos fundadores, né, na sua história particular, todos eles, dependendo de como foi, alguns provavelmente também pela família, a devoção da família, Nossa Senhora, alguns rezando lá na família o Santo Terço ou o Rosário, né? Outros não, porque nem toda família tem
como é que a gente pode dizer? Essa primeira experiência pessoal, né? Essa prática, Uhum. nem todos têm essa Sim. prática do texto, do rosário, né? Alguns sim, então alguns desses fundadores, eles. No meu caso, é, já foi muito curioso, porque eu percebo a presença de Nossa Senhora na minha história e foram várias situações, né? Até o meu discernimento vocacional, né? Mas, assim, a minha primeira experiência com a Virgem Maria, assim, foi ainda criança, né? Diante de uma situação minha mãe, a gente tinha uma televisãozinha, né? E, e aí ela resolveu dar para uma televisãozinha melhor, acho que era de 14 polegadas, 14, 15, alguma coisa assim. E ao chegar aquela televisão, eu ainda muito criança, né? Fiquei muito feliz, né? E eu estava com algum objeto na mão e acabei batendo na televisão e quebrou o botão que De ligava a ligar. televisão, né? E foi um desespero ali, né? E pela primeira vez, não sei como, me veio ali no coração de rezar a Nossa Senhora, pedir Nossa Senhora, porque Olha minha só. mãe ia, Milagre. né, Olha ia só, né? pegar e ia ser complicado, né? E eu lembro que ali no quarto, de joelho, rezando, pedindo a Nossa Senhora que resolvesse. E me veio uma lembrança, né? Porque quando eu ia para a escola, minha mãe sempre dava algum dinheiro. Eu não sei porque eu tinha uma mania de guardar alguma Uhum. coisa, né? E mais inusitado, eu nunca ia imaginar e nem lembrava que eu guardava esse dinheiro num sapato. E foi ali que me veio a lembrança de um sapato. E ali, quando eu peguei o dinheiro, era o valor do conserto da televisão. Então, ali foi a primeira experiência de um pedido à Nossa Senhora, mas foi com tanto fervor, com tanta certeza de que ela ia Entender. atender, que realmente, e foi, por incrível que pareça, né? Foi a quantia exata do conserto daquele televisão. Então, foi a primeira experiência, né? Uma experiência com a providência, né? Uma Já que providência a partir da intercessão de Nossa Senhora, né? Também esse pedido, né? Essa experiência de filho para mãe, né? Uma mãe que ampara e que cuida do seu filho, que providencia também o necessário para o seu filho, né? Bacana, legal. E aí, Rosinha? e assim, sabemos que o senhor não teve uma experiência somente com esse título de Nossa Senhora das Graças, né? E Nossa Senhora, ela tem vários outros títulos e que também eles estão inseridos no decorrer da sua história. Então, assim, tem algum título que o senhor queria partilhar com a gente que é, teve uma experiência também profunda, a parte dela, a gente sabe que teve Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Revelação e entre tantas outras. E o senhor poderia citar alguma dessas experiências com algum desses títulos, né, de Nossa Senhora? Eu penso que, primeiro assim, porque as minhas experiências marianas, elas foram muito na cada etapa da minha história, né? Uhum. É, essa experiência, ainda quando criança, depois a gente passa, né? E vai entrando num grupo de oração, etc. E eu sempre ia pregar muito nos grupos da renovação carismática, né? E a segunda experiência com Nossa Senhora, porque qual era a Nossa Senhora quando criança eu ouvia falar? Era Nossa Senhora de Fátima, não é? Nossa Senhora que aparece em Fátima, em 1917. E ali eu só era aquela que eu sempre escutei quando criança. Eu não nem imaginava que existia outros títulos, outras aparições, né? Isso ainda quando criança. Mas, no entanto, eu fiz o meu caminho ainda com essa devoção à Nossa Senhora de Fátima, né? Por causa dos três pastorinhos, etc. Mas, dentro dessa espiritualidade mariana, eu tive três experiências, né? Foi com a Nossa Senhora, o título da medalha milagrosa, com Nossa Senhora Virgem da Revelação e Nossa Senhora Rainha da Paz, né? De Medjugorje, Rainha da Paz. Então, assim, para poder vocês entenderem toda essa questão, que é a mesma pessoa, é a mesma Nossa Senhora, mas Sim.
Uhum. com essas vertentes, porque em cada aparição de Nossa Senhora, ela sempre vai pedir a santidade e a conversão. Né? Nossa Senhora pedia na aparição em Fátima o rosário, Nossa Senhora Rainha da Paz, também sobre a conversão, e ela vai num contexto de guerra, se eu não me engano, entre ali a Iugoslávia e a Tchecoslováquia. Ela parece que está nesse centro, e havia conflito, então ela vem trazendo essa mensagem de paz, né? Ah, e Nossa Senhora Virgem da Revelação, ela vem trazendo uma mensagem porque ela é mais específica diante de um homem que é protestante, que faz um juramento de acabar com a vida do Papa, né? E ele faz essa promessa de acabar com a vida do Papa, e, no entanto, Nossa Senhora aparece para ele, inclusive ela aparece com a Bíblia na mão, e ali ao conversar com ele muda de ideia. E tanto é que ele ainda chega a confessar com o Papa, fala os planos de matá-lo, né? E não lembro agora qual era o Papa, mas o que acontece? Ali o Papa diz uma frase muito curiosa: o Papa nunca morre, né? Porque o Papa, na verdade, ele é uma pessoa, figura, personifica essa unidade da Igreja, mas ele é a instituição, Uhum. né? Esse carisma da instituição, né? Então nunca vai morrer, né? Então, assim, na segunda experiência com a Virgem Maria, nessa espiritualidade mariana, ela vem exatamente quando eu vou fazer uma pregação num grupo de oração, e lá eu me deparo pela primeira vez com aquele grupo que todos usavam a medalha Nossa Senhora das Graças, né? E eu fiquei muito encantado com aquilo, e aqueles jovens usando aquela medalha, eu já saí daquele grupo de oração diferenciado. É preciso lembrar que todas essas experiências ainda foi anterior à fundação. A última experiência é que é para a fundação. Mas aí vocês vão percebendo o quanto Nossa Senhora já foi fazendo um caminho, né, na história da gente, né? De maneira particular, eu Já foi posso dando dizer esses na minha sinais, né? história. Então ali, quando eu saio, eu já saio com aquilo no coração. E aí eu já lanço a proposta para o meu coordenador que a gente use a medalha de Nossa Senhora. Ali eu já não percebia que já havia ali uma intenção, acredito eu, né, do próprio Espírito Santo nessa dinâmica de Nossa Senhora na nossa história, inclusive como comunidade por de Cristo, né? Bem, aí eu continuo, porque vai a partir do que vocês vão. Sim, Bem, é interessante quando o senhor fala nessa questão, né, de Nossa Senhora, de fato, já ir trilhando esse caminho à frente, né? Porque acaba intercalando a sua experiência pessoal, de fato, com a realidade do carisma. Não tem como separar, né? É uma coisa que vai unindo a outra. E eu acredito pela sua voz de que também nesse sentido da própria consagração à Nossa Senhora das Graças, né? Quando o senhor se sente inspirado a usar a medalha. Hoje, como vocação, os prediscípulos são, aliás, eles levam, né, a medalhinha de Nossa Senhora das Graças como esse sinal também, e que todos nós também da comunidade somos chamados a viver essa consagração à Nossa Senhora das Graças, né? Que eu acredito que essa inspiração que veio desde o início, né, das suas experiências com Nossa Senhora, e se eu puder também falar um pouquinho para a gente dessa inspiração específica, né, da consagração de cada membro, que não é só os consagrados, Uhum. mas todos, né, que são de grupo de oração, a consagrados são chamados a viver a consagração à Nossa Senhora das Graças como um carisma corpo místico de Cristo. E é, também a importância dessa consagração, Sim. né? A gente vê hoje, né, muitas realidades de consagração à Nossa Senhora, mas a gente percebe muitas vezes, né, Rosinha, fundador, que alguns jovens, alguns irmãos, eles se consagram à Nossa Senhora, fazem uma preparação, fazem um processo assim de preparação para poder se consagrar, mas não tem ainda esse total entendimento da Isso. importância do que é se consagrar a Nossa Senhora, né? Assim,
digamos que da responsabilidade e da graça que é uma Consagração. consagração. Então, assim, como essa importância, né? Como a consagração, ela de fato se nos atinge, né? Dentro aqui do nosso carisma e para aqueles também que realizam a consagração à Nossa Senhora, seja na realidade de comunidade ou seja em alguma outra realidade que a igreja ela orienta, né? Depois de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o consagrado por excelência. Mas depois de Jesus Cristo, Nossa Senhora é aquela a consagrada dos consagrados, né? Que ela já, desde seu entendimento, o coração dela já foi todo voltado para Deus, né? Ela já foi toda preparada para isso, mesmo que ela não soubesse que ia ser a mãe do Salvador. E, e os títulos de Nossa Senhora, né? Eu lembro que teve um ano da consagração que o Papa João Paulo II escreve um livrinho dedicado e toda a dinâmica dos consagrados está voltado para a realidade de Nossa Senhora, né? Então, Nossa Senhora já traz esse elemento na sua própria vida, né? Uma vida totalmente dada a Deus, consagrada a Deus. Não podia ser diferente aqueles que hoje, que tem essa polêmica aí, né? Agora, saiu o documento Maria, Mãe dos Fiéis, né? Então, Maria é isso mesmo. Maria é mãe dos consagrados, é mãe dos fiéis. Então, na nossa história, olha como é interessante. Quando eu saio daquele grupo, aí eu volto para o meu grupo de oração, ali já havia um caminho que eu só vou depois, lá na frente, né? Enquanto comunidade por Cristo e Cristo. Porque quando a comunidade ela surge intuitivamente com esse propósito de consagração. Antes da nossa consagração oficial, né, que é essa, canônica, etc., Deus já nos preparava com uma consagração à Nossa Senhora pela espiritualidade de Nossa Senhora das Graças, da medalha de Nossa Senhora das Graças. A gente foi a toda obra era consagrada a Nossa Senhora, né? Porque a gente sentiu essa inspiração de eu não tinha anteriormente essa devoção à Nossa Senhora da Medalha da Cruz, mas a partir do momento daquele toque que depois, por providência de Deus, a comunidade, quando ela vai sendo fundada, ela já vai sendo fundada nesse espírito mariano. E ela já vai sendo fundada por isso que hoje eu digo que a nossa comunidade ela é excelentissimamente vocacionada para a consagração. Isso eu tenho muita convicção. Por quê? Porque ela já sai com esse elemento bem antes da nossa consagração oficial, canonicamente falando, né? Que é essa que a gente faz diante da igreja. Porque ali a gente já foi fazendo essa experiência de consagração à Nossa Senhora. Só que aquela consagração à Nossa Senhora é essa consagração de amor e devoção à Nossa Senhora, mas ela já remetia a uma consagração que nos levava a um comprometimento. Não só com a Nossa Senhora, com a Virgem Maria, mas um comprometimento com ela e com aquela realidade que nós estávamos começando a vivenciar, que era o caminho para essa questão comunitária, né? Por isso que eu digo que Nossa Senhora ela teve uma participação tanto dentro dessa dimensão da espiritualidade e da confirmação, que é uma outra história que mais na frente eu acho que vocês vão, não é? Dentro dessa dimensão da espiritualidade, da dinâmica da consagração, Nossa Senhora, ela nos ajudou na consagração a ela pela espiritualidade da medalha, né? Já nos preparar para uma consagração, pode-se dizer, canônica, né? Canônica porque leigos consagrados dentro de uma realidade mais específica, né? Não só devocional, né? E você fazia uma colocação que hoje há uma... Primeiro, isso não é ruim. O ser humano, ele está percebendo... Nós tivemos ao longo da história um povo que era voltado para o culto, para a igreja. Depois há uma transformação social, cultural,
E aí o homem ele passa a buscar, né? Nessa sensação de liberdade. E ele vai tirar um pouco Deus de lado. Só que olhando para tudo isso hoje, a gente percebe que o ser humano ele conquistou muitas coisas. Ele começou a perceber assim, vamos supor, eu sonhava com a faculdade, eu sonhava com um bom emprego, eu sonhava em ser aquilo que ele foi conquistando, né? O jovem com a sede de liberdade. E hoje ele está vendo que tudo isso vai se percebendo que é passageiro. Então ele volta de novo, o ser humano, a juventude, a ter sede de Deus. E Nossa Senhora, ela é muito próxima, né? Nessa dimensão. Porque ela sempre foi muito sensível nessa dimensão devocional, né? Nessa dimensão da espiritualidade mariana na igreja. Então, hoje há um retorno também para a igreja por essas vias marianas, né? Entre várias consagrações que estão surgindo aí, não é? A nossa, para mim, ela é muito específica, mas assim, a consagração Nossa Senhora do Carmelo, né? Como chama? Escapulário, né? Lá pelo método da São Luís Maria de Montfort. São Luís Maria de Montfort e tantos outros, né? Agora, tem que tomar cuidado porque mesmo a consagração dessa, ela exige de nós um Comprometimento. comprometimento e uma responsabilidade e coerência diante daquilo que a gente faz, não é? Porque quando a gente faz uma consagração à Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, tem lá os critérios da nossa consagração, né? A oração devocional, né? Tem todo um princípio também, não é? Não é só usar uma medalha e dizer que a gente é consagrado, né? Então, cada consagração, sob cada título que Nossa Senhora tem, há ali também um ato devocional e de compromisso. E, claro, de mudança também de vida, né? Pelos moldes ali daquela espiritualidade mariana. É interessante que, assim, toda consagração deve ser pautada, de fato, nessa experiência, né? Nessa experiência com Deus Pai, porque, assim, não tem nenhum sentido eu fazer qualquer outra consagração à Nossa Senhora se não me levar para o centro, né? Que é Cristo. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não ir se perdendo nisso, né? Nossa Senhora, ela é essa grande intercessora, essa que de fato a gente consagra a nossa vida inteiramente a ela, mas que o centro é Cristo, né? De todas as consagrações, eu acredito que nenhum sai desse padrão, né? De levar a Cristo, levar de fato uma verdadeira conversão, não somente de, como o senhor mesmo falava, de usar sinais que são externos, né, para manifestar essa consagração. Nós, como comunidade de Corpo Místico de Cristo, trazemos a medalhinha, né, junto ao nosso sinal, como essa forma de manifestar ao mundo também que somos consagrados a Nossa Senhora. Mas, e nas outras consagrações, existe a questão de usar a cadeia, né, que também é uma coisa interessante que São Luís Maria de Montfort, ele coloca essa consagração, mas é só uma das formas de manifestar a consagração, que se pode também fazer essa consagração usando também só a medalhinha, usando outros sinais, não somente a cadeia, né? Então, é preciso ter muito cuidado com isso, para a gente não ser atraído, de fato, pelos sinais externos. Ah, eu quero usar uma cadeia, então vou me consagrar a Nossa Senhora, né, para que eu use essa cadeia, sendo que é um sinal externo, que de fato tem que valer a nossa consagração, é a mudança da nossa vida, né? Porque se não for para isso, acho não, tenho certeza, não faz nenhum sentido. E, na verdade, toda consagração, a gente pode dizer que ela é cristocêntrica, né? Porque Jesus é o consagrado do Pai, ele é consagrado por excelência, né? Ele fez essa oferta de consagração ao Pai pela humanidade. Então, realmente não tem nenhum sentido, né? Porque quando a gente fala essa consagração Nossa Senhora, que é devocional, porque passa por ela, não é? Uhum. Mas, é, toda certeza, eu acho que Nossa Senhora e santos, mais especificamente Maria Santíssima, é muito claro naquela passagem, né? Fazei tudo que ele vos disser. Então, Maria, ela foi
continua sendo, né? Sempre cristocêntrica. Ela sempre apontou para Cristo, não é? Então, mas eu acredito, Rosinha e João, que não tem como viver uma consagração a Cristo, né? Se eu também, escute, preste bem atenção, não tiver também essa abertura para essa vivência mariana, né? Então, eu não conheço um santo, um consagrado que viva a sua consagração se ela também não tem essa intimidade também com essa realidade mariana. Agora, é claro que o centro da minha consagração não é Maria Santíssima, né? É Jesus Cristo, né? Sempre vai convergir para Jesus e para Jesus Cristo, né? Eu estava escutando a Rosinha falando, o fundador também, eu me lembrei de uma homilia de um sacerdote. Eu não me recordo o nome desse sacerdote, mas ele falava assim durante a homilia dele: Olha, não tenham medo de amar Nossa Senhora. Não tenham medo de amar Nossa Senhora. Porque quanto mais vocês amam Nossa Senhora, mais vocês amarão a Jesus. E ele insistia muito nisso, né? Não tenham medo, amem Nossa Senhora. Não tenham medo de amar Nossa Senhora achando que está amando mais Maria do que Jesus. Né? Que eu acho, inclusive, é até bom, né? Esse bate-papo, para a gente poder quebrar esses certos tipos de preconceitos, né? Porque alguns cristãos católicos, muitas vezes, podem acabar Tem caindo receio, né? Receio. nessa tendência, nessa tentação de, será que eu estou amando tanto mais Nossa Senhora e estou amando menos Jesus, né? A pessoa pode pensar dessa forma. E esse sacerdote, ele foi tão incisivo porque ele falava, quanto mais você ama Nossa Senhora, quanto mais você se aproxima dela, mais ela vai lhe levar para o coração de Jesus, mais ela vai lhe levar para perto dele. Então, à medida que a gente tem uma intimidade mais forte com Nossa Senhora, a minha experiência com Jesus, a minha experiência com o Pai, se torna mais forte ainda, também, né? Olha, Nossa Senhora, ela tem um lugar na igreja, né? Ela não pode tomar o lugar de Jesus em nada. Mas, como ela tem esse lugar na igreja e a igreja não poderia, fala assim, não poderia, não no sentido, porque Deus é Deus, mas como Deus vai convidar Nossa Senhora a participar e ser o instrumento que vai trazer, não é? No seu sim, o Salvador, não é? Ela não trouxe a salvação, mas ela deu o Salvador. Quem traz a salvação é Cristo, não é? Então ela tem esse lugar especial. E nesse lugar especial ela deve ser sim amada, porque ela estava ali no nascimento da igreja, nas duas experiências mais teologicamente falando, aos pés da cruz, e em Pentecostes, Maria estava ali. Então não tem como você tirar, não é? Então esse amor à igreja passa também por amor a Maria. Esse amor a Maria passa por amor à igreja. Agora, qual é o grande problema que eu vejo, sabe, João? É a confusão do amor a Maria e a dimensão devoção. Por quê? Claro que dependendo da onde a pessoa esteja, dependendo de uma situação onde ela não tem, em alguma localidade que não tem a celebração eucarística, a celebração da palavra, alguma coisa, esse pessoal vão se alimentar de quê? Se não for pela palavra e pela palavra e pelo terço, Sim, sim. né? Então, geralmente, a família lá se reúne, bota uma imagem de Nossa Senhora, mas ali, aquele fruto daquela oração do Santo Terço é o fruto de uma oração voltada para Cristo. Porque se você medita o Santo Terço ou o Santo Rosário nos mistérios, todo ele é cristocêntrico, né? Total, total. Então, assim, o que eu penso às vezes é que há uma pequena confusão, às vezes de acomodação. Não sem querer julgar, porque há situações de pessoas que não têm acesso à igreja, não é? Infelizmente, ainda hoje disse isso, tem local que não tem nem igreja. Então, mas essas pessoas, elas foram, de alguma maneira, pela fé de seus pais, educadas na igreja, né? E os seus pais, de uma maneira ou de outra, rezavam, nem que fosse uma Ave Maria.
elas trazem isso. Isso é tão belo, isso é tão de Deus, porque alimenta ainda na vida dessas pessoas. Isso gera esse amor um pouco filial, né? Agora, é preciso amadurecer esse amor a Maria, a Nossa Senhora, a partir também dessa dinâmica de Cristo. Então, na verdade, você não tem que ter medo de amar. Teve gente que já entrou em crise por causa disso. Como é que é isso? Eu amo mais. Agora, é tomar um cuidado, porque realmente é, a palavra de Deus já diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E, e Nossa Senhora, ela não está acima dessa lei, né? Essa lei do amor. Ela também é aquela que ama, né? Então, mais do que ninguém quer nos levar a amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas assim, eu não tenho nenhuma dificuldade com alguém que tem um amor muito grande a Nossa Senhora. Por isso que eu digo, né? Esse tempo não daria tempo para tantas coisas que a gente poderia falar dentro dessa espiritualidade, dentro da vivência na espiritualidade mariana, né? E também a própria espiritualidade mariana convergindo com a espiritualidade da comunidade, né? Porque é tanta coisa, é tanta riqueza, que a gente às vezes até se perde buscando para poder sintetizar num pouco tempo que a gente tem, né? Mas, no geral, é isso. Ninguém deve ter medo de amar Nossa Senhora. Agora, sempre voltado que nossa, pensando e voltando o coração, sabendo, consciente que Nossa Senhora vai sempre nos levar para o Filho, né? Pode ser uma deixa, né? Fazer vários episódios para conhecer melhor um pouco Os nessa sinais estão riqueza. sendo dados, né? Isso. Para aprofundar mais sobre Nossa Senhora, né? A sua espiritualidade, junto também à vocação Corpo Místico de Cristo. Mas eu queria entender um pouco melhor, fundador, quando o senhor falava na questão que foi novo para mim essa palavra do senhor, quando disse que antes mesmo da consagração, né, a minha oferta de vida no carisma Corpo Místico de Cristo, seja uma consagração, uma vocação da aliança ou da comunidade de vida, já existia, né, no coração de vocês, de fato, essa realidade de consagração a Nossa Senhora. Né? Talvez até mesmo sem entender, mas eu queria entender um pouco melhor, que para mim é novo isso. Eu achei que a comunidade teria se consagrado a Nossa Senhora só depois de fato, da consagração, né? Seja numa vocação comunitária através do carisma, mas de fato a Nossa Senhora veio antes, né? Para a gente entender isso, né, é aquilo que eu estava dizendo, né, gente? As experiências que nós estamos fazendo. Existiu, por exemplo, experiência pessoal, minha vocação específica para o matrimônio. Ela teve uma intervenção mariana também, né? Que eu não sei se vai entrar aqui nesse bate-papo. Não sei. Mas assim, dentro da dimensão do carisma, como eu estava dizendo, após aquela saída daquele grupo de oração, eu já saio diferente. Por isso que eu falei agora para os coroinhas, eu falava de metanoia, né? Ou seja, essa mudança, né? E aconteceu uma metanoia instantânea, porque eu já saio daquele grupo com o coração fervilhando, né? E eu já saio daquele grupo já chegando para o grupo de oração, para o meu grupo de oração, e dizendo para o meu coordenador, olha, a gente tem que se consagrar a Nossa Senhora. Só que eu não entendia, porque aquele grupo, ele não acompanhava essas coisas. Era algo que Deus já estava preparando na minha alma. E aí, quando a gente vai fazer essa experiência da comunidade, né? Esse elemento mariano, porque, Rosinha, quando a gente chega lá, eu levo essa proposta para o grupo de oração, ainda que não era a comunidade, foi a primeira coisa que me vem no coração, né? Depois dessa moção, é fazer uma gruta para Nossa Senhora e Nossa Senhora das Graças. Então a gente começou a fazer até como São Francisco. A gente caçar pedra, foi indo e nós fizemos uma gruta a Nossa Senhora das Graças. E foi ali naquela gruta, a partir daquela gruta, que a gente resolveu fazer uma consagração, ainda como grupo. Só que, o que eu vou entendendo na nossa história?
o grupo ainda não tinha percebido, porque não era um carisma, né? Não era um carisma onde trazia esse elemento profundamente mariano, né? E o que é que eu percebo também para a gente? A dimensão mariana para nós, vai muito além de uma dimensão devocional. Não é de uma devoção, não. Ela vai de uma realidade onde Nossa Senhora realmente faz parte da nossa vida como aquela que é consagrada por excelência. Tanto é que no nosso estatuto vai dizer que para nós ela é mestra de espiritualidade. Ela é mestra de espiritualidade, de um caminho de santidade, né? Então ela não é só uma realidade para eu rezar um texto e meditar o texto. Ela é também, no nosso carisma, um caminho para ser perseguido à santidade. É um caminho a ser perseguido para a santidade. Então ela tem um elemento a mais para a gente. Por isso que a consagração para nós, a Nossa Senhora a medalha milagrosa, depois, enquanto comunidade Corpo Místico de Cristo, ela tem esse elemento forte, entende, Rosinha? Não é só devocional, de usar a medalha, é porque a gente está protegido. Não. Ela traz esse elemento de amor a Nossa Senhora, devocional, mas principalmente de um caráter onde ela, Nossa Senhora, para nós, ela é esse modelo de uma consagração por excelência, né? Ela é esse modelo, ela se consagrou por excelência, ela foi fiel a essa consagração. Ela não traiu a sua consagração, pode-se dizer assim, 1 milímetro no seu seio. Então, para mim, Nossa Senhora, na nossa vocação, ela é esse grande estímulo de fidelidade a Deus. Né? Olhar para Nossa Senhora e dizer assim, se ela é fiel, e ela foi fiel à sua consagração, tudo que ela passou, como ela, também eu posso ser fiel na minha. A partir do exemplo dela, né? Então, eu não sei se eu expliquei, né? Então, Sim. fundamentando um pouco mais essa questão na espiritualidade, é dentro desse princípio, né? É interessante quando o senhor fala assim, Nossa Senhora, ela não é só uma devoção, né? É mais que isso. Modelo, Recorda né? também a questão do nosso carisma de que amar para a gente também não deve ser só um mandamento, é mais que isso. Né? Também é uma vocação, somos chamados a amar como vocação e não como mandamento. Quando o senhor falava, recordava isso, é sempre uma experiência profunda, né? Não é algo que fica ali, mas sempre vai além, né? A essa realidade de amor e de consagração. Enfim, mas assim, quais os elementos básicos para que eu, como carisma Corpo Místico de Cristo, faça uma consagração autêntica à Nossa Senhora, né, da medalha milagrosa, como carisma Corpo Místico de Cristo? O senhor falava que é importante ter alguns critérios, né? Mas quais assim os elementos básicos? Eu não posso também, de qualquer jeito, me consagrar à Nossa Senhora, né? Mas a partir do seu coração, assim, quais os elementos que a gente, né, como um carisma, possam assim ter para viver uma consagração. Primeira consciência de quem é a Virgem Maria, né? Depois também olhar para essa espiritualidade de Nossa Senhora das Graças, né? Está aí também se questionando, medianeira de todas as graças, como pode ser isso? Se você pegar a medalha milagrosa, né, ela traz um elemento muito curioso, porque ela já traz nela empunhada a oração, né, que é rogai por nós que recorremos a vós. A primeira coisa é entender que a nossa consagração, essa oração faz parte da nossa consagração. Né? Eu não sei se vocês já viram, mas a medalha tem rogai por nós que recorremos a vós. Ela tem um elemento de oração. Então, Nossa Senhora já nos chama a oração. Né? Entender que todo consagrado é chamado a ser um orante. Né? Então, rogai por nós que recorremos a vós. Você está sempre ali aos pés de Jesus, de Maria, sempre suplicando que Deus venha nosso socorro. Rogai por nós que recorremos. Ela também traz um elemento porque ela traz uma mulher que é a mulher de Gênesis, que pisa na cabeça da serpente. Ou seja, vence ali, ela é o símbolo que vence o pecado, né? Mas quem pisa nessa cabeça da serpente? Nossa Senhora, mas quem realmente, pode dizer, venceu a serpente? Jesus, na cruz.
Jesus na cruz é o piso de Nossa Senhora, né? Pode-se dizer assim, ali na cruz. Depois ela também traz outro elemento do Apocalipse, que ela é a mulher do Apocalipse, porque ela aparece com uma coroa de 12 estrelas e as estrelas que representam as 12 tribos de Israel, né? E representa na realidade do Novo Testamento os 12 apóstolos. Então, primeiro, é que essa consagração nossa a Nossa Senhora da Medalha Branca, ela é extremamente católica. A palavra que eu uso, ela tem uma sua catolicidade, não é? Então, o primeiro elemento é esse. Saber que eu estou me consagrando para ser uma pessoa orante, né? Saber que eu estou me consagrando para que eu entenda que o pecado foi vencido, né? E que eu também venço o pecado cada dia pisando na cabeça da serpente com a minha entrega na oração. Segundo, entender como foi dito, né? Ela também é a mulher do Apocalipse. Então, a nossa consagração, a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, é ter essa esperança de que Cristo venceu, né? Nossa Senhora venceu junto com Cristo. É a nossa esperança. Aí vem aquela. Isso eu estou falando um pouco dentro de uma visão mais que eu entendo teologicamente falando, né? Porque ela é toda teológica, ela não contradiz nada a dimensão teológica. Porque se você prestar atenção, ela é toda bíblica. Tudo que está na medalha de Nossa Senhora, ela é toda bíblica. Né? Tanto é que também, quando você vira para o lado, tem aqui a cruz. Aliás, nas costas, a cruz, que ali representa o Cristo que está sendo imolado. O M de Maria, que é Maria aos pés da cruz, e tem um travessão, que é o altar. Então, ela também é centralidade eucarística. Então, se você prestar atenção, veja como é lindo. Então, a gente não tem que ter medo de fazer essa consagração à Nossa Senhora de maneira especial. Eu falo da Nossa Senhora das Graças, porque ela é extremamente centralizada eucaristicamente falando. A gente nunca imaginou isso. Mas quando você vira a medalha, está lá Jesus na cruz, né? Tanto é que ela também é uma inspiração para nossa cruz, né? Que tem XP, Christus, né? E tem um M, que é esse M, é Nossa Senhora que está também aos pés da cruz, o Cristo imolado na cruz, né? Então, veja como a espiritualidade ela vai se encaixando na nossa realidade. Ela é cristocêntrica, ela é eucarística, ela é mariana, ela é devocional, mas ela é, acima de tudo, oblativa. Né? Então, aí vem aquela consagração à Nossa Senhora, quando a gente faz no dia 27, né? Aquela oração que a gente faz. E ali tem a oração, sempre que a gente vai ter que rezar Ave Maria, o Pai Nosso, as 3 Ave Maria, e depois aquela oração, né? Pai também. Né? Que é glória ao Pai, depois aquela sempre dizendo Rogai por nós que recorremos a vós. Todo dia eu tenho que fazer isso, né? Só que a gente esquece que também isso faz parte da nossa essência enquanto corpo de Cristo, né? A gente vinha ontem, quando a gente vinha da missão do Capim de Roça, é engraçado que se falou um pouco sobre isso. Foi lá, Foi Croatá, não foi, não? perdão, de Curatá. E aí alguém falava sobre alguma coisa de Nossa Senhora, porque entrou esse assunto na nossa história, né? Engraçado, entrou esse assunto na nossa história. E alguém foi dizer assim, fundador, você deveria falar mais sobre essa realidade mariana na nossa comunidade, né? Você fala de Maria, mas esse contexto que faz esse entrelaça, Eucaristia, Nossa Senhora, todo esse mistério, né? Que eu estou falando dentro da espiritualidade da comunidade, né? Para depois não dizer que eu estou falando alguma coisa que a igreja não fale, né? Isso. Mas a gente foi casando isso. Nós fomos casando isso. Esse é um elemento muito forte para a nossa vida, enquanto comunidade Corpo de Cristo, né? Por isso que Nossa Senhora ela é muito especial quando está dizendo a nossa regra e estatuto. Ela tem um lugar especial porque ela é um elemento muito forte na nossa fundação, né? Que daqui a pouco eu também falo sobre isso. Na nossa fundação. É um elemento muito forte na minha vocação particular.
carismática, carismática eu digo enquanto carisma, na minha vocação, enquanto também um homem que foi chamado para o matrimônio, né? Ela teve todo esse processo. Enquanto carisma é isso. A gente vai casando. Então, hoje eu não vejo como tirar esse elemento mariano da nossa realidade e também da nossa consagração, pode dizer, canônica, né? Essa que a gente faz à luz do carisma, né? É interessante, João e fundador, quando fala dessa oração que é consagrada a Nossa Senhora das Graças, como carisma, somos convidados a rezar todo dia nessa oração. E é interessante porque, assim, quando uma das aparições, né, de Nossa Senhora das Graças, a Santa Catarina, mostra essa oração que ela quando apareceu, né, para ela, era revestida como se fosse de ouro. O peso que é essa oração num bom sentido, né, que ela traz para a gente, para que a gente vá percebendo a importância de fato de rezar, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, né, sobre as nossas vidas. E tá muito bom, né, falar sobre Nossa Senhora, né, João, mas o nosso tempo já está quase finalizando, mas o que você deseja falar mais, João? Olha, eu vou ser bem São sincero, tantos pontos, eu tantos... escutava aqui o fundador, escutava, eu só. Porque é sempre muito bom, assim, né? Você entender o contexto e entender como é de fato essa espiritualidade na figura de Nossa Senhora, na nossa vida e também no carisma e na pessoa do fundador, né? Como isso foi, como esses movimentos, né? Esses eventos eles foram acontecendo e foram assim, a partir do momento que, né, se tem essa noção de comunidade, eles se encaixam, né? Uhum. E se torna essa comunhão. É como um quebra-cabeça, né? Que vai assim, Exatamente. as pecinhas assim, Exatamente. E assim, ainda, né, na pessoa de Nossa Senhora, agora em dezembro, aqui na comunidade, a gente vai ter essa peregrinação, né, pro santuário de Nossa Senhora, eu até anotei aqui, Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, né? O fundador até explicou para a gente também ali na quarta-feira, na convocação, mas fundador, assim, se a gente for relembrar um pouco, né, acerca dessa inspiração da comunidade ir em missão, ir em peregrinação e vivenciar esse dia de espiritualidade lá em Quixadá, né? Então, assim, o que é que estava no coração do Senhor para que nesse ano, né, de maneira particular, a gente pudesse fazer, enquanto comunidade, essa experiência mais particular, né, lá em Quixadá, nessa peregrinação. É, é muito especial para nós, porque quando nós estávamos fazendo o discernimento, primeiro o discernimento para a fundação, né? O processo de discernimento. Foi ali que a gente teve uma resposta muito mais concreta para, como é que a gente pode, para ir confirmando a fundação, a comunidade Corpo de Cristo, né? Mas assim, qual a motivação também? Quando a gente completou 30 anos, a gente fez um discernimento, o Conselho Geral, para que a gente fosse visitar os locais onde tinha a ver com a nossa espiritualidade, né? Então, o Carmelo, de Santa Terezinha, né? A gente fazia um momento no Carmelo, um momento lá na Pociúncula, porque foi ali que a comunidade, no retiro, né? Ali na vivenda. Então, fazer um momento lá também de oração, como peregrinos, né? E Cibres, né? Acho que esse é o nome. Porque Nossa Senhora também apareceu lá, né? Mas, porque... E Quixadá? Só que Quixadá tem um elemento forte, por quê? Porque, na verdade, é Nossa Senhora Rainha do Sertão, não é Nossa Senhora das Graças. Apesar de que lá mais em cima tem uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Mas qual foi... Por que lá Quixadá? A gente terminar com Quixadá. Fazer para Quixadá. Porque quando a gente estava fazendo esse discernimento, né? Eu já contei essa história, vou só repetir. Na época, a comunidade
o Oásis da Paz, o superior era o padre Lourenço. E tinha a irmã Úrsula, eu não sei se o nome dela é irmã Úrsula, é chamada, mas eu a conheci depois que a gente fez um curso de antropologia filosófica, eu e o Anselmo. E ela foi nossa professora depois, né? A gente fez lá no Instituto Parresia, lá no Shalom, na época, né? E ela era a nossa professora, uma das professoras, né? Mas ela, nessa época, era uma das religiosas lá, e tinha outras. E aí, a gente fez essa excursão para lá, e eu tive a oportunidade, né, de pedir um momento lá com o padre Lourenço para pedir o discernimento. E eu já tinha escutado toda a história da fundação da comunidade Oásis da Paz, pela questão do seu fundador, quando ele foi investigar Medjugorje, mandado por Roma. E lá, numa locução interior, segundo o relato, Nossa Senhora fala ao coração dele para ele fundar essa comunidade. O que me veio no coração? Bem, essa comunidade ela tem essa característica mariana muito forte. Então eu disse para ele, olha, vocês que têm essa característica muito forte, né, o fundador que teve essa locução, e como vocês é uma comunidade Oásis da Paz, mas nossa, Oásis da Paz, né, porque veio daquela espiritualidade de Nossa Senhora Rainha da Paz, né, foi lá em Medjugorje. Mas Rainha do Sertão é outra coisa, porque já é uma outra inspiração que já me parece que já é com o bispo Dom Adélio, né, lá em Quixadá. Nossa Senhora Rainha do Sertão. E deve ser muito lindo, eu ainda não busquei ver essa história, mas, enfim, no nosso caso, então ali eu pedia para que ele confirmasse. Olha, nós estamos fazendo discernimento, né? E o nome a gente está discernindo, se pensou nesse nome, corpo místico, na época era corpo místico, depois a gente acrescentou de Cristo devido a outra situação. E então, isso foi mais ou menos em julho, acho que era no mês de férias. Quando foi em setembro, por aí, a gente recebe a carta. E nessa carta ele falava, né? Confirmava que eles rezaram, e ali ele confirmava e dizia que a comunidade tinha que ter esses elementos. Um elemento da catolicidade, ser católica, amar o Papa e a Igreja, amar a Virgem Maria, né? E a Eucaristia. Ser uma comunidade eucarística, de adoração, né? E ter um amor muito grande ao bispo, obediência ao bispo. Se vocês prestarem atenção, pode prestar atenção que a comunidade, ela tem essas características que é tão natural, Natural, né? né? E uma coisa muito bela, porque a comunidade sempre teve próxima aos pastores. Quando eu digo pastor, é os bispos. Foi uma característica também que Deus nos deu. Por providência, creio eu, que até de Nossa Senhora, né? Então, é uma maneira também da gente celebrar esse momento onde a gente recebeu, né, a partir da escuta deles, a confirmação que a comunidade era uma comunidade de Deus. Né? Tanto é que, graças a Deus, a comunidade está aí até hoje. Eu espero que depois da minha morte ela continue. Né? E que Nossa Senhora ajude os membros que vão ficando a ter essa fidelidade, né? A inspiração, a sua realidade histórica. Né? Então, uma das motivações é essa, né? Que a gente volte lá no momento onde a gente recebe, tem o toque, né? E ao mesmo tempo, depois uma resposta de que o que nós vivemos hoje é uma coisa real, concreta, e que a gente sente que foi também uma confirmação a partir de uma escuta daquela comunidade a Nossa Senhora, né? Então, isso para nós é algo muito extraordinário, né? Sobrenatural. Né? E uma riqueza histórica, uma riqueza espiritual, né? Total. Lembrando também que esse primeiro bate-papo do Entre Amados, ele vai ser lançado exatamente no dia 27 de novembro, que é um dia muito especial para nós como Carisma e Corpo Místico de Cristo, porque é o dia em que a gente também renova, né, a nossa consagração à Nossa Senhora. Então, esse bate-papo também, ele é todo entrelaçado, né, pela intercessão de Nossa Senhora. Por isso, também o nosso primeiro tema, a gente quis honrar nessa intercessão a Nossa Senhora,
no nosso carisma, na nossa vocação e por ser esse mês tão especial também para nós. Inclusive, Rosinha, nós renovamos na Santa Missa, né? Que nós temos aqui na nossa comunidade, todo dia 27. Então, você que está nos acompanhando, é mais do que convidado a participar desse momento junto com a gente, tá certo? Aqui na nossa comunidade, nós temos missas às segundas-feiras, a partir das 19 horas, e também aos sábados, a partir das 18 horas e 30 minutos. Você fica mais do que convidado a vir rezar junto com a gente, além dos nossos grupos, né, Rosinha? Isso. Temos vários grupos de oração para que você que vai escutar esse bate-papo se interessar melhor pela nossa vocação, querer conhecer também, aí você pode estar entrando em contato com a gente pelo Instagram, pelo YouTube e buscar nos conhecer melhor também nessa realidade. E assim, João, o nosso bate-papo está muito interessante, mas está chegando realmente ao fim, já deixando a deixa que podemos trazer de novo, né, o nosso fundador, Teodoro Dark, para aprofundar melhor. Aliás, aprofundar melhor não, trazer outras realidades em relação à Nossa Senhora, a vocação, a fundação, porque assim, são 30 anos de história, não se conta em alguns minutos, não é isso, João? Não se conta em 1 hora, né? Não. É verdade. Então, assim, queremos deixar já, né, as nossas considerações finais, já agradecendo a participação, né, do fundador, o seu acolhimento, a disponibilidade de estar nessa tarde aqui com a gente. Não sei que hora vai ser lançado esse bate-papo, acredito que é à noite, né? Mas já queremos, assim, agradecer o nosso fundador. Eu também agradeço e fico pensando, tomara que dê muita audiência. O pessoal clique lá, curta, comente, né? Também pergunte mais, né? E às vezes a gente tem dificuldade de colocar algumas coisas, mas o bonito, exatamente, no bate-papo, é porque a gente vai extraindo coisas, né? E sinceramente, olha como a gente vai percebendo tanta coisa rica que a comunidade tem que a gente ainda não percebe, não é? Porque precisa ser falado, né? Só para eu também sintetizar isso aqui. Por que é que eu penso que a gente tem que tomar cuidado? Né? A gente tem que ser fiel àquilo que Deus nos inspirou. Tudo da igreja é bom. Tudo que vem da igreja é bom, não é? Só que dentro da igreja, cada carisma ele tem um espaço e ele tem um rosto e ele tem uma maneira de ser, ele tem uma maneira de se relacionar com Deus, com a igreja, com o mundo, com a realidade espiritual, né? E na dinâmica mariana, a nossa é essa. É através da consagração à Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Não que não se possa fazer outra coisa, mas assim, o que é que eu aconselho? Né? Que a gente aprofunde a nossa espiritualidade mariana, né? Que vai além também dessa consagração. A vivência mariana na nossa vida é também ter essa confiança que Nossa Senhora, assim como ela foi, que a gente chama co-inspiradora do carisma, né? Ela está sempre presente na nossa vida, né? Que pena que ainda eu não falei sobre a questão da minha vocação pessoal, qual foi a intervenção divina, né? Mas assim, fica para uma próxima, porque vai falar de vocação e isso entra dentro dessa linha. Mas assim, primeiro também agradecer, não é? Eu tenho dificuldade nessas coisas porque eu sou mais tímido, né? Então, mas eu penso que Deus vai trabalhando, vai dando a graça da gente fazendo coisas novas. E também agradecer e louvar a Deus por este momento. Eu espero que cada dia mais isso aqui cresça, né? Que esse pequeno espaço vire um espaço onde cada vez mais seja favorecido para que outros possam vir, inclusive pessoas de fora, né? Que talvez vocês vão chamar, né? Mas assim, eu agradeço porque pode-se dizer que a gente está batizando, né? Esse primeiro momento, né? Então, a minha gratidão a isso. E também as meninas que tiveram essa inspiração, a Cleuda, a Rosinha, né? Vocês que trabalharam na equipe, a Cecília, Jamile, né? E tantos outros, né? É um time grande, viu? É um time muito grande, né? Então, é muito lindo isso, né?
Ontem, para eu concluir aqui, me chamou a atenção lá no Croatá, que as crianças fizeram uma peçazinha e exatamente a fundação começava a partir de Nossa Senhora. Eu fiquei curioso aqui. Não sei se vocês chegaram a ver no vídeo, né? Só que era Nossa Senhora Sagrado Coração, Imaculado Coração de Maria, né? O título Nossa Senhora das Graças. Eu ri um pouco, mas eu achei incrível a maneira como aquelas crianças fizeram uma coisa tão Natural. natural, mas tão séria, tão madura, sabe? Que comoveu do jeitinho delas, né? Mas teve 3 frases que me tocou, que ela dizia assim, a comunidade, ela é no amor, o amor, a comunhão e a missão. 3 elementos que elas falaram lá. Ela não pode deixar de ter esses 3 elementos: o amor, a comunhão e a missão. O amor sempre o amor a Deus Pai, em Jesus Cristo, que se revela a nós, né? O amor à igreja, o amor à palavra, o amor à oração, né? A comunhão eucarística, mas a comunhão entre os irmãos, né? A ajuda. E também a missão. Nós somos também missionários por excelência. E que a gente precisa amadurecer e crescer muito mais também nesse aspecto missionário, né? Então, eu também deixo essa dica, né? Para aqueles irmãos entender que a comunidade é isso. Ela é gerada no amor do Pai, que se revela na pessoa de Jesus, e que esse amor transborda em várias dimensões, no amor à Virgem Maria, no amor à palavra, no amor à Eucaristia, e no amor aos irmãos, à igreja e ao próximo. Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês, né? Dá lá um likezinho, Compartilha, né? Compartilha, né? participa do Comenta. sorteio. E muito obrigado. Deus abençoe vocês, né? Amém. Até Amém. a próxima. Assim seja. Muito Deus obrigado quiser. pela sua Vai ser em participação. breve, né? Vai ser em breve. E aí, Rosinha, vamos só reforçar também mais uma vez como é que os nossos irmãos eles podem ganhar esse lindo ícone aqui de Nossa Senhora. Não sei se vai dar para ver, se chega até aí, né? A Cecília aí vai, pronto, tá me dando um ok. Mas olha, você tem a Zoom na oportunidade de participar e concorrer a ganhar esse quadro aqui lindo de Nossa Senhora, Isso. lá da livraria Agnus Agnus Dei, Dei. né? E aí, como é que você vai fazer para concorrer a isso aqui? É Pronto. apenas. Pode explicar, Rodrigo. Pode explicar que foi você que preparou. Pronto, você entra, né? Assiste todo esse bate-papo, comenta, e aí você vai comentar falando de uma experiência sua com Nossa Senhora. Ou uma história de Nossa Senhora que te toca muito. Então, você comenta. Quanto mais você comentar, mais chances você vai ter de participar desse sorteio. E ele vai acontecer no nosso Instagram, certo? Onde você vai receber esse lindo ícone, certo? Então, não esquece de comentar, curtir, compartilhar, para que esse bate-papo ele consiga ir mais longe possível, né? E nós queremos assim agradecer mais uma vez o nosso fundador, agradecer você também que ficou até o final desse bate-papo, escutando, participando, aí, interagindo com a gente, e que nós já estamos assim ansiosos para o próximo episódio, né, João? É sim, estamos já ansiosos para o próximo episódio. A gente tinha preparado aqui, fundador, para poder finalizar, uma frase. Só que eu vou até mudar um pouco aqui o roteiro, Rosinha. Porque essa frase, ela, assim, se eu tenho uma experiência muito forte com ela, que é Jesus te ama e eu também, né? Então, que a gente, assim, para finalizar, primeiro eu queria que o senhor rapidamente só comentasse um pouco como foi que essa frase impactou o senhor, acho que foi na juventude, né? E depois a gente finaliza olhando ali para a câmera e falando essa frase para os nossos irmãos. É uma historinha também, mas como o tempo não tem, mas assim, foi a partir de um momento de oração com os jovens, né? E que no fechamento daquela oração, aonde eu não queria estar, não queria ir, como eu já falei essa história várias vezes, eu fui pego De de surpresa. surpresa, mas no final pediram para dar as mãos, né? E ali tinha de um lado um rapaz e o outro, não era uma menina, né? Quando aquele rapaz olhou assim, bem dentro dos meus olhos, disse, Jesus te ama e eu também. Eu fiquei impactado, de maneira negativa no começo, né? Só que essa frase ficou martelando, né, na minha mente aquela semana toda e aquele olhar e, né,
passou até bobagem, mas depois aquilo foi tão forte que essa frase ela passou a ser um lema pessoal, né? Jesus te ama e eu também, né? Porque a gente é convidado a fazer essa experiência do amor e amar, independente de quem seja, né? Tá sempre nessa disponibilidade de amar, mesmo com as dificuldades. E essa frase motiva muito a gente. Jesus te ama e eu também, né? Com certeza. Nos motiva Ela bastante. quebra barreiras. É isso aí. Então vamos lá, Rosinha. Vamos. No E assim, 3. nessa certeza, antes da contagem regressiva, né, para finalizarmos, nessa certeza de que nós estamos, né, entre amados, porque nós acreditamos nesse amor do Pai por nós, e a gente convida também os nossos irmãos que participam, assistindo, a também sentir esse amor do Pai. Quando você entra para escutar, para assistir esse bate-papo, é esse convite que a gente faz, que você também entre e se sinta amado, né? Então, vamos lá, contagem regressiva. Contagem regressiva. Pedir a Cleuda para fazer aí contagem regressiva. Todo mundo, é? Todo mundo, olhando para a câmera ali. Essa frase, tá certo? Vamos lá. 3, 2, 1. Jesus te ama e eu também. Deus abençoe a todos. Valeu, tchau, Até tchau. o próximo. Tchau.